Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para dar esse passeio, para essa aventura, para essa jornada, e você é o nosso convidado. E hoje eu convidei uma pessoa que para mim é muito especial, uma pessoa muito de perto, muito chegada, aqui de Boston, né, que nos auxilia, é um escudeiro fiel, né, mas também é um conhecedor da palavra, um homem de sabedoria. Eu tenho certeza que ele vai trazer coisas preciosas para nós hoje. É o pastor Luiz Rodas, e ele vai falar, comentar o livro de Jonas. Seja bem-vindo, pastor Luiz. Muito bom estar aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, podendo trilhar um pouco dessa rota, né? Desde já eu quero parabenizar o senhor Bispo Nildo por isso, porque é um projeto realmente grandioso, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E vamos lá, vamos caminhar um pouco nessa rota e vamos ver o que Deus tem para falar. Amém. Vamos iniciar daquela forma. Como as pessoas são curiosas, elas gostam de saber sempre ali aquelas curiosidades iniciais, né? Autor, por que o nome do livro, época, essas coisas assim. O que você pode falar para a gente já de imediato? Então, o livro do profeta Jonas, ele por algum tempo ainda há uma certa controvérsia, não se tem ainda certeza de que o livro foi escrito pelo profeta Jonas, né? Alguns indícios de que, de fato, poderia não ter sido o profeta Jonas que escreveu, porque ele é retratado até de uma maneira um tanto quanto negativa, e uma pessoa talvez não fosse se expor a tal ponto, né? Entre outras coisas, é o fato dele colocar no livro o diálogo dos marinheiros ali enquanto ele estava no porão do navio, e nós vamos ver tudo isso, mas então por alguns aspectos tem-se a dúvida se tenha sido escrito por ele. Não se sabe se por quem seria outra pessoa, porém eu acho que isso não tem uma grande relevância. O livro em si tem uma relevância muito grande, né, independente de quem tenha escrito, né? Então, não tenho a certeza de quem é o autor do livro de Jonas. O profeta viveu no período do reinado de Jeroboão II, que ele reinou entre 793 a.C. a 753. Então, tem-se a ideia de que ele foi escrito mais ou menos por volta de 721 a 612 a.C., né? No começo do livro, no primeiro capítulo, ele se apresenta, né? Que ele é filho de Amitai, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, existe uma outra referência em outro livro completamente diferente, que atesta o profeta Jonas como filho de Amitai, que está lá em 2 Reis, no capítulo 19, fala exatamente nesse tempo, na época de Jeroboão II, que havia um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, e ali essa é a referência que a gente tem de Jonas. É muito vago, não tem nada mais do que isso a respeito de Jonas. Deixa eu passar uma ideia aqui, talvez você pode completá-la aí para mim. Eu sei do nome do pai dele, que é uma coisa interessante, filho de Amitai. E Amitai, ele tinha o significado de, por exemplo, minha verdade, ou fidelidade, ser fiel, né? Então tinha esse sentido. É como você falou, ele era filho da fidelidade, né? E o nome dele, eu sei que você também pesquisou. O que seria o nome do profeta Jonas? Qual o significado? Então, o significado do nome do profeta Jonas é pombo. Então, ele era... O pombo, na Idade Média, era utilizado como um meio de enviar as mensagens. Era o correio. O correio. Exatamente, é o pombo correio. Então, o Jonas, o significado do nome dele era pombo. E interessante que, como filho de Amitai, ou seja, filho da fidelidade, filho da verdade, ele era o pombo que carregava a mensagem da verdade, a mensagem fiel,
né? Essa é uma ideia, né, que se tem por causa do significado dos nomes. Ou minimamente deveria ser o mensageiro de uma mensagem fiel, ser fiel para com a mensagem que receberam. Exatamente, assim, né? Exatamente. Segundo o nome, ele deveria ser exatamente isso. Tá bom. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar a história aí. Vamos lá. O que você tem mais de início para falar para a gente? Fazer uma breve introdução, falar alguma coisa a respeito desse livro que a gente possa estar caminhando nele, né? Então, quando Jonas recebeu esse chamado de Deus para que pudesse levar a mensagem até a cidade de Nínive, né? A gente vê no primeiro capítulo já ali um contexto muito forte, muito poderoso, porque Deus chama a Jonas e no primeiro momento Jonas, a palavra vem e diz: dispõe-te e vai até a cidade de Nínive, né? A grande cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas de fato se dispõe, só que para fazer o inverso, para ir para o lado contrário, né? Então, nesse contexto, muitas vezes eu fiquei me imaginando por que Jonas, um profeta, porque ele era conhecido como profeta, não era alguém que de repente Deus chamou, não, ele era um profeta, como eu falei lá em Segunda Reis, dá a referência dele como profeta, ou seja, ele tinha uma relevância ali no meio do povo, mas ele, no primeiro momento, a primeira coisa que ele fez foi fugir daquele chamado ou daquela missão, né? E quando a gente para estudar o contexto histórico, o povo assírio, ele era um povo muito cruel, ele era um povo muito temido, porque ele era cruel na maneira como ele agia com os seus inimigos, com aqueles que eles eram capturados, né? Existem relatos de que eles colocavam um gancho no nariz e eles puxavam os prisioneiros por aquele gancho preso ao seu nariz. Ele pegava os seus prisioneiros e esfolavam eles vivos, colocavam eles em gaiola e amarravam um morto junto com ele. Ou seja, enquanto o morto ia apodrecendo, os bichos iam comendo a carne do morto e comendo o vivo também. Então ele morria em vida. Então era um povo muito cruel, né? Além do mais, os assírios já haviam subjugado Israel num outro momento. Então provavelmente Jonas ele tinha passado por situações difíceis, ou por causa de familiares, ele talvez tivesse já um histórico. Tinha os relatos, né? Enfim, né? Exatamente. Então não é simplesmente pensar, ele é o profeta desobediente. Não, a gente precisa entender que havia um contexto dentro daquilo, né? Mas essa era a missão de Jonas, ir até Nínive e pregar para aquele povo, porque a Bíblia diz que a maldade daquele povo subiu até Deus, e por isso Deus enviou Jonas para pregar para aquele povo. Interessante. Bom, primeiro vou citar Paulo duas vezes aqui. Primeiro que Paulo fala uma coisa: quem me livrará do corpo dessa morte? É uma coisa interessante isso, né? E dizem que tinha a ver com isso também, com essa referência a esse morto que era colocado e que a pessoa tinha que carregar, né? Exatamente. Por isso que Paulo citava essa questão do corpo dessa morte. Mas também é uma coisa bastante interessante. Você estava falando aí agora desse contexto, né? Ou seja, havia uma história anterior que fazia com que o profeta tivesse dificuldade em cumprir, atender a esse chamado de Deus, né? Mas eu lembrei de uma coisa interessante. Se uma das pessoas que perseguia os cristãos era Paulo, na época chamado de Saulo, né? E aí Jesus tem um encontro com Paulo, né? Paulo fica cego, não é verdade? E aí Deus dá uma missão para Ananias, não é isso? E diz: Ananias, você vai ter que ir lá orar com Paulo, ele está precisando da sua oração. E Ananias teve uma reação semelhante, que coisa interessante, teve uma reação semelhante ao de Jonas. Deus, esse cara é um perseguidor, Deus, como é que eu vou orar por um cara desses? É um cara que está perseguindo o povo, esse cara é mau. Que coisa interessante, né? A reação inicial dele foi essa, mas aí ele ouviu a Deus e ele foi e fez de fato o que deveria fazer, cumpriu o seu chamado, né? E por isso Paulo voltou a ter visão, né? É verdade. Um outro fato interessante que corrobora para isso é que Oséias, lá em Oséias 11:5, Oséias já havia profetizado que Nínive
o povo assírio iria se levantar novamente e iria tomar novamente Israel. Então, Jonas conhecia essa profecia. Então, ele sabia que se ele fosse lá em Nínive e pregasse, e ele se arrependesse, aquela palavra ia se cumprir, né? E o povo novamente ia sofrer as consequências de viver escravo diante do povo de Nínive, né? Então, tudo isso, né, ajudou para essa decisão, né, de se afastar, de não fazer, né, não cumprir a vontade de Deus para aquele momento. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que isso só explica para a gente entender o melhor, né? Mas não justifica ele em nenhum momento, né? Não, de maneira nenhuma. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, a gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? Quando a gente olha para essa situação de Jonas, fica evidente de que quando Deus ele tem um plano para você, para a sua vida, o teu livre-arbítrio não é maior do que a vontade de Deus. Foi assim com Jonas, que Deus foi atrás de Jonas e ele moveu todas as circunstâncias para que Jonas voltasse para o propósito. Foi assim com Saulo de Tarso, que era perseguidor dos judeus, e quando Deus fez um chamado a ele, naquele momento não era o livre-arbítrio de Paulo, levava ele a aprisionar os judeus, castigar o povo de Deus. E quando Deus escolheu ele, o livre-arbítrio dele não teve um valor maior do que a vontade de Deus. Então, esse livro mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu acho assim, se ele não quisesse cumprir, eu não vou cumprir. Ele tem o livre-arbítrio, eu não vou cumprir essa missão. Sim. Mas eu acho que, na verdade, pelo menos é o que eu entendo, assim, por exemplo, Deus tirou toda e qualquer proteção que ele supunha ter de Deus, e ele se vangloriava porque era um profeta e tudo mais. Então, ele era como um ungido do Senhor, né? Mas quando Deus tira aquilo ali, a coisa só complica cada vez mais, porque talvez eu acho que ele não entendeu que, na verdade, o colete salva-vida dele era a missão, porque se ele não tivesse a missão que Deus tinha dado, ele ia morrer lá no fundo do mar. Exatamente. Ele ia morrer no fundo do mar. Então, o colete salva-vida dele, na verdade, era a missão. Então, eu acho que não era nem uma questão de livre-arbítrio, era a questão de que, se ele não aceita a missão para a vida dele, ele vive as consequências das situações que Deus sempre o protegeu, mas naquele momento Deus arrancou a proteção. E agora ele não tinha o colete. E ele teve que clamar para o colete voltar. Exatamente. Não é mais ou menos por aí? Esse livro mostra muito, muito evidente o amor de Deus, não só para com os seus, como também para com as nações vizinhas. Porque a verdade é que esse é um livro missionário, porque ele vai para outras nações, outros povos, né? Porque até então o povo de Deus e os profetas, Jonas foi o primeiro profeta que foi pregar para uma outra nação, porque todos os outros profetas... Para os gentios, porque todos os outros profetas pregavam dentro de Israel. Então Jonas, ele é a primeira ideia de um Deus para as nações, de um Deus para outros povos. Mas o mais interessante é que esse livro não é de um profeta missionário, e sim de um Deus em missão. Entende? Não é um livro, é mais do que um profeta missionário, é um livro que mostra um Deus em missão, ou seja, missão de alcançar outros povos, missão de alcançar aquele que já se arrepende. Entende? E eu acho que aí vem aquela palavra também, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Na verdade, no final da história, Jonas acaba indo cumprir a missão dele. Se ele tivesse dito não, ou seja, se o coração dele se endurece, não, eu não quero, eu acredito que ele morreria, lá no mar mesmo, morreria. Exatamente. Não porque Deus jogou a maldição, não, é porque ele não tinha a proteção da missão. Porque justamente foi ele, não foi Deus que enviou ele pro navio, né? Não foi Deus. A Bíblia diz que ele desceu, não é isso? Tem até essa coisa interessante, né? Que ele desceu para Jope, depois ele desceu pro navio, pro barco, depois desceu pro porão. Pro porão do navio, exatamente, e acabou descendo pro fundo do mar. Pois é, então é ele que está fazendo tudo isso, quer dizer, exatamente. São as decisões dele
que estão fazendo isso, e não Deus. Deus, ao contrário, Deus quer ele na missão, né? Quando ele resolve clamar a Deus, Deus fala, bom, deixa eu colocar de volta a missão, então, que é o seu seguro. O seu salva-vida está na missão mesmo, né? Mas é verdade isso, porque se ele rejeita, Deus levantaria outro, né? Deus levantaria outro. Livramento viria por outro, não é isso? Porque a missão vai ser realizada, né? Agora, ainda bem que ele decidiu, há bom tempo, de voltar para a missão e cumprir a missão, né? Exatamente. Ali mostra exatamente o amor de Deus. Talvez, exatamente pelo que a gente falou, talvez do histórico que ele tinha, por causa da Síria ter aprisionado Israel, ter feito escravo, talvez familiares. Acho que o amor de Deus com ele fez com que Deus insistisse naquilo que ele... no projeto que era Jonas ir lá pegar para aquela cidade. Tanto que no final, lá no capítulo 4, Deus fala com ele, olha, Jonas, é razoável que você se preocupe com essa planta que nasceu, você não fez nada, nasceu e morreu, e eu não me preocupe com a cidade de Nínive, onde tem 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Ou seja, Deus começa a fazer ele se enxergar. A verdade é que havia dentro de Jonas talvez um ódio pelo povo assírio, né? Talvez um desejo de cumprir o chamado de Deus, mas a raiva, o ódio pelo povo assírio era maior, que não deixava ele enxergar o projeto e o plano de Deus, que era muito além das fronteiras de Judá e Israel, né? Deus queria conquistar o mundo, né? Pastor Cláudio, vamos falar um pouquinho desse capítulo 1, que ele conta muita coisa no capítulo 1, né? Uma história grandiosa no capítulo 1. No capítulo 1, então, Deus traz para ele o chamado, a missão, e aí a Bíblia diz que ele começa a fugir, né? E nesse processo ele entra nesse navio, né? A gente podia conversar um pouquinho sobre essa história do navio, que eu acho que é importante, né? Porque eu ouvi um pastor pregar um dia, eu achei fantástico o que ele falou, sobre a questão da falta de critério em você receber pessoas na sua vida. E ele comentou justamente sobre esse navio. Ele falou que um cara tinha uma missão que Deus deu para ele, né, e que ele estava fugindo daquilo. E o outro só tinha uma missão de pegar um barco e levar as pessoas para outro lugar. Né? Mas o que acontece? Quando ele não cuidou de quem entrou no barco, quando ele de fato não foi criterioso nisso, ele teve um problema seríssimo, né, dentro daquele navio, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, o capítulo 1 começa com o chamado de Jonas, né? Então, Deus comissionando Jonas a ir até a grande cidade de Nínive para clamar contra ela, né? Por causa da malícia do povo assírio tinha chegado até Deus. Então, o texto diz que Jonas, ele pegou o caminho inverso da onde Deus havia dado a ordem para ele ir. A cidade de Nínive ficava exatamente na direção inversa. E a Bíblia diz que conforme ele foi se afastando do propósito de Deus, do chamado de Deus, né, como se ele não tivesse entendido que ele podia sair da presença de Deus. Não é esse o contexto. O contexto é de que ele queria sair do centro, porque a ideia é que Deus agia ali no meio do seu povo, onde estava o templo. Ali era o raio de ação de Deus. Por isso ele queria sair desse raio de ação. E ele foi para a cidade de Tarsis. Tarsis ficava no sul da Espanha. E a Bíblia diz que nesse processo, ele entrou num processo de decadência. Como o Senhor falou, ele desceu até a cidade de Jope e à medida que ele ia se afastando de Deus, ele ia descendo cada vez mais, né? Até que ele desceu até o navio, até o porão do navio. Essa viagem era uma viagem longa, porque Tarsis ficava distante e teria que parar em outros portos, ou seja, uma viagem cansativa. E muitas vezes o que acontece é isso: quando nós nos afastamos do propósito de Deus, nós nos cansamos mais, nós temos a tendência de descer, né, de ter uma rota descendente, ou seja, caindo mesmo a sua qualidade, diminuindo as suas forças, enfim. E Jonas experimentou tudo isso. E a Bíblia diz que quando ele
pegou esse barco, começou uma grande tempestade. Quando o barco saiu, começou uma grande tempestade. E era uma tempestade que a Bíblia diz que ela era grande a ponto do barco quase se despedaçar. E é interessante que nesse barco, os marinheiros, a Bíblia diz que os marinheiros começaram a clamar aos seus deuses, ou seja, da ideia de que cada um servia a um Deus diferente. E cada um estava clamando ao seu Deus para ver se, de repente, um deles respondia. Essa era a ideia, né? Então, politeísta, né? Tinha vários deuses, vamos ver qual que é o Deus da tempestade. Exatamente. Então, quando eles se dão conta que Jonas estava lá, deitado no fundo do barco, tranquilo, no meio de uma situação daquela, então foram chamar... Aliás, eles lançaram sorte, né? A Bíblia diz que eles lançaram sorte, e isso era uma prática daquele tempo, né? Israel tinha o Urim e o Purim, né? Que eram duas pedras, mas eles lançaram sorte para saber de onde vinha por causa de quem vinha aquela tempestade. Então a sorte caiu em Jonas. E então foram chamar Jonas e perguntar a ele: olha, levanta e começa a clamar ao teu Deus também. O que está acontecendo? Aí começaram a fazer algumas perguntas. Quem é você? De onde você vem? E Jonas, ele é muito sincero em falar. Ele é sincero em falar. E é interessante que ele fala assim: eu sou hebreu, ou seja, ele se identifica com o povo que serve ao Deus de Israel. Então, eu sou hebreu, ele dá todas as informações ali, né? E aí, o que seria o capitão do navio pergunta a ele o que deveria falar assim: ó, é por causa de mim essa tempestade. Ou seja, ele se expõe ali, ele fala: ele podia ter falado qualquer coisa, mas ele entende que aquela ação era uma ação de Deus, né? Então ele fala: olha, me joga no mar e essa tempestade vai acalmar. Então ele fala: não, clama você ao teu Deus. E ele fala: não, me joga que a tempestade vai passar. Ele fala assim: eu sou servo do Deus que é criador do mar, do céu e tudo que nele há. Né? Até é interessante que quando ele fala que ele é o criador do mar, os marinheiros devem pensar: nossa, se você serve ao Deus que criou o mar, que você está fugindo pelo mar? Ele vai te pegar, não tem jeito. Aonde você for, se pega o que é. Exatamente. E com alguma relutância, eles jogaram ele no mar e aquela tempestade cessou naquele momento. E aqueles homens reconheceram a Deus. Ali, eu entendo que esse momento foi o primeiro momento em que os gentios eles tiveram uma experiência com um Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que eles reconheceram e eles adoraram a Deus naquele momento. Então, ali já se mostrava o plano de Deus para com os gentios, para com as outras nações, para com os povos vizinhos. Foi o primeiro momento em que um povo estranho, como até um arrependimento ou uma rendição, né, a Deus. As pessoas se renderam naquele momento, né? Acho que é uma coisa importante. Nós temos Jonas dormindo, mas é o sono da fuga, né? O sono da fuga, né? Exatamente. E nós temos Jesus dormindo diante de uma tempestade. Nós temos Jesus dormindo, que é o sono da confiança, né? Está dormindo em paz, porque ele sabe que é o Deus que cuida dele, né? E acima de tudo, Jesus tinha o sono da missão, porque quem vai morrer numa cruz não tem como morrer afogado, né? Então Jesus, ele sabia que ele ia morrer só na cruz. Então a missão dele jamais ia terminar diante de uma tempestade, né? E ali morrer afogado no mar. E nós temos um terceiro navio ou barco, que é o de Paulo, né? E nas duas situações tem tempestade, né? E terrível. No navio de Jonas, tiveram que jogar Jonas para que ele se livrasse da morte. No navio de Paulo, tiveram que manter Paulo no barco para que ele sobrevivesse. Porque Paulo disse: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo apareceu para mim e disse que ninguém vai se perder e tal. Aí eles falaram: meu Deus, se a gente jogar esse cara fora, é verdade, a gente perece, porque aqui a palavra está com ele, a palavra do livramento, da salvação está com ele. Que coisa interessante, né? Num barco o missionário virou um problema, no outro um peso extra, né? É verdade. Num barco o missionário se transformou no peso extra, no outro se transformou no salva-vidas, né? Exatamente. Muito bem. É verdade. Vamos para frente então. E aí, o que mais você poderia falar para a gente, né? Naquele momento jogaram Jonas no
do navio, e aí a gente entra ali no capítulo 2, que fala, é a oração de Jonas, né? É o momento em que ele, de fato, se encontra com a morte. E aí ele entende que ele precisava, eu penso que assim, ele pensou que assim como Nínive precisava de Deus, ele naquele momento ali, ele precisava de uma ação de Deus. Então Jonas, nessa oração, ele começa a evidenciar que de fato ele estava encontrando com a morte, porque ele diz em alguns versículos, ele diz que as algas enrolavam o pé dele, ou seja, para que as algas estivessem enrolando o pé dele, ele já estava lá no fundo. Já estava chegando, ele fala, eu encontrei com os fundamentos dos montes, ou seja, no fundo do mar mesmo. Sem salvação, né? Sem salvação. E aí você percebe que o profeta que estava fugindo da missão foi encontrado por um peixe que estava cumprindo a sua missão. Uau! Porque a missão do peixe era pegar Jonas, era engolir Jonas. A Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe, né? Deus falou ao peixe. O peixe foi lá, então ele deu uma missão para ele. Deu uma missão para ele. E ele estava cumprindo a sua missão, né? Pegando o profeta ali já nos seus últimos, talvez nos seus últimos suspiros, talvez no seu último momento de vida ali. E aí foi no momento em que ele estava de fato arrependido, né, daquilo que fez, fazendo uma aliança com Deus, porque ele fala, lá no versículo 9, ele fala assim, mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ações de graças, e votarei e pagarei. Ou seja, ele estava ali se voltando para Deus. E aí, aquela rota que era descendente, agora ela passou a ser ascendente, porque o peixe que estava cumprindo a sua missão pegou Jonas e estava elevando Jonas novamente. Então ele já não estava mais descendo, ele estava voltando à vida. Né? E aí, a parte B desse versículo 9, está o versículo central, para mim, o versículo central do livro de Jonas, o versículo-chave, que diz, ao Senhor pertence a salvação. Esse é o versículo-chave do livro de Jonas, porque Deus salva quem Ele quiser. Deus, a salvação pertence a Ele. Então ele pode dar para os assírios, ele pode dar para os judeus, para quem Ele quiser, porque ao Senhor pertence a salvação. No versículo 10 fala que o peixe foi lá e vomitou Jonas em terra, ou seja, aquilo que ele estava levando ele para baixo, o peixe trouxe ele de volta e colocou ele de volta na missão. Muito bem, maravilhoso. Essa ideia é fantástica, do peixe que cumpre a sua missão, né? Assim como, engraçado, quando Jesus tem uma situação com imposto, né? Ele é cobrado sobre o imposto, e ele, sendo descendente de Davi, não deveria pagar o imposto, mas ele fala, Pedro, para evitar a conversa, fala o seguinte, vai lá, você vai encontrar um peixe, ele está com a moeda, está engasgado, está fazendo mal para ele, arranca a moeda lá, arranca a moeda e a gente resolve. Enquanto Pedro cumpre a missão de salvar aquele peixe, porque ele arranca a moeda que está fazendo mal para o peixe, né? Ao mesmo tempo ele encontra a solução da situação dele, e ele pode pagar o imposto, né? É uma coisa combinando com outra, né, pastor Luiz Cláudio? Quando a gente está fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa parte, a gente encontra respostas, né? Então ele pôde entender, e eu fiquei imaginando como que Deus fez esse profeta refletir quantas vezes, né? Primeiro porque lá no barco, foi interessante isso, que os caras relutaram em jogar ele no mar. Exatamente. Os caras relutaram bastante em jogar ele no mar. Não foi assim, tá bom, se é o problema, já jogar. Não, eles seguraram. Por quê? Mostrou o quê? Misericórdia daqueles marinheiros, né? Misericórdia dele. Um cara que era um problema para eles, mas que eles tinham misericórdia dele. Só jogaram em último caso, que viu que senão todo mundo ia perecer, né? Primeira coisa. Exatamente. Segunda coisa é que quando eu vejo essa questão do peixe, né? Eu fico imaginando, Jonas, talvez Jonas pensando, mas e se esse peixe resolvesse não cumprir a missão também, porque eu era um cara mau agora nesse momento, e o peixe dissesse, Deus, por que eu vou salvar esse profeta porque ele é mau, né? Então ele ia perecer. Então ele viu mais uma vez o peixe cumprindo a missão e tendo misericórdia dele, não levando em conta, porque se levasse em conta quem ele era como Ninivita agora, uma pessoa má, mas que o peixe teve misericórdia também e cumpriu a missão, não é isso? A literatura hebraica, ela tem muitos paralelismos, né? E exatamente esses são esses paralelos. A misericórdia dos marinheiros com relação a Jonas, a misericórdia de Deus, né, em enviar o peixe,
e trazer Jonas de volta. Então, tudo isso se formam paralelos para mostrar a grande misericórdia de Deus, porque Deus também teve misericórdia com os marinheiros, né? De forma que quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade cessou e os marinheiros puderam ser salvos, né? Então, esse livro fala da grande misericórdia de Deus. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor. Se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Excelente. Bom, muito bem. Aí ele vai, ele é vomitado novamente, ele é colocado de volta na terra, né? E aí Deus fala novamente com ele, né? Deus volta ao assunto. Deus fala... Eu me lembrei, pastor Cláudio, de Jesus, quando foi atrás lá de Pedro e colocou Pedro de volta na missão, né? Exato. Pedro, eu vou te colocar de volta na missão, né? E falou com ele novamente. Exatamente. Deus novamente dá a ele todas as coordenadas. Ele fala, é a mesma coisa. Aí fala, o texto começa no capítulo 3, dizendo: veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, Deus colocou... É como se tivesse zerado ali a história. Vamos zerar aqui e vamos começar tudo de novo, né? Então Deus está sempre pronto a começar de novo, desde que eu esteja arrependido, desde que eu tenha o desejo de fazer aquilo que é cumprir a vontade de Deus. Deus está sempre pronto em recomeçar conosco. E ali naquele momento Jonas recebeu novamente a missão de ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela. E a Bíblia diz que dessa vez Jonas se dispôs e foi até a cidade de Nínive, né? Ele foi até lá e ele começou a pregar aquela cidade. Ele começou a falar contra essa cidade. E a mensagem de Jonas é: ainda no espaço de 40 dias, se vocês não se arrependerem, a ira de Deus virá sobre vocês. Era mais ou menos essa mensagem. E ali, Jonas começou a pregar aquela cidade. E a Bíblia diz que aqueles homens creram. E é interessante que eu estava pesquisando e vi alguns fatos históricos, né, que diz que Nínive já estava passando por um processo que eles achavam que era o castigo de Deus. Ou seja, naquele período houve um eclipse lunar ali naquela região, e também teve 2 pragas que vieram sobre o povo de Nínive. Então, eles já achavam que estava sob a ação de um castigo de Deus. Então, de repente, chega um profeta estrangeiro que diz: olha, em 40 dias, se vocês não se arrependerem do mal que vocês têm feito, vocês vão ser destruídos. Então, alguns teólogos entendem que esse foi um dos motivos que fez com que eles tão rapidamente aceitassem aquela palavra e se arrependessem. Esse pode ter sido o motivo porque Deus levantou o profeta justamente naquele momento, porque era o momento certo. A terra estava boa para receber a semente, né? A terra estava preparada para receber a semente. Então isso mostra, mais uma vez, a soberania de Deus, né? Nesse momento em que ele estava vivendo esses fenômenos, né, na natureza, Deus levanta o profeta para ir exatamente nesse momento. Então mostra a soberania de Deus. A gente vê nesse livro Deus falando com o vento, Deus falando com o mar, Deus falando com os marinheiros, Deus falando com o peixe. Então mostra essa soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação, não é verdade? E então Jonas chega e começa a pregar, e o povo começa a se arrepender. O povo começa a receber aquela mensagem e crer naquela mensagem. E chegou até os ouvidos do rei da Síria o que estava acontecendo. E o rei perguntou: o que é essa confusão toda que está acontecendo aí? Então falam para ele: olha, tem um profeta aí de Israel aí falando que em 40 dias, se a gente não se arrepender, vai vir destruição sobre nós. E então a Bíblia diz que o rei ele faz um decreto para que todos se cobrissem de pano de saco, colocassem cinza na cabeça e levantassem um clamor, até os animais, porque era interessante isso, né? Naquela época, até os animais entravam como se fosse parte da família, né? Sim. Então entravam
na questão do jejum. E ali ele por decreto fez com que todo o povo ele se arrependesse e se voltasse para o Deus de Israel, né? E aí entra mais uma vez Jonas ele escorrega de novo, né? Porque ele fica irado, ele ainda nutria uma esperança de que Deus fosse punir aquele povo, que Deus fosse trazer a ira dele sobre aquele povo. Então a Bíblia diz que ele vai para um lugar e ele faz ali um carramanchão, ele faz um lugar onde ele senta, e porque ali ele tinha visão privilegiada da cidade de Nínive. Ele queria ver o fogo cair sobre a cidade, que eles fossem destruídos. Ele estava mais para urubu do que para pombo, né? Ele queria ver era carnificina mesmo, né? Exatamente. Ali ele tinha uma visão privilegiada. E ali diz que a Bíblia fala que nasceu uma planta que cobriu ele, porque o sol era forte ali naquele lugar, estava queimando ele, aquela planta subiu, né? Existe uma discussão ainda sobre que planta seria essa, mas o mais aceitável seria uma boboreira, né? Então, aquela planta subiu e cobriu ele, porém, no outro dia, um verme veio, comeu aquela planta e ela apodreceu, ela morreu, e ele ficou irado mais uma vez. E é quando Deus conversa com Jonas e fala: Jonas, é razoável que você sinta raiva porque uma planta que você não fez nada por ela, nasceu e morreu em um dia, você tenha raiva por isso e você não sinta pesar por essa nação inteira. Ou seja, Deus está mostrando a ele que então, eu não posso ter misericórdia desse povo que eu criei, né? É minha criação. Enfim, ali naquele momento Deus acho que ele traz Jonas à tona, né? Ali dos seus sentimentos, das suas verdades, porque Jonas ele estava agindo de maneira exclusivista, ele só queria pensar em si, tanto é que ele fica feliz quando aquela planta está dando sombra a ele ali, né? Mas fica com raiva quando ela é retirada dele, ou seja, ele estava olhando só para ele. Jonas, na verdade, eu entendo que ele era uma expressão daquilo que o povo de Israel era naquele momento, né? Que o povo hebreu estava preocupado com ele, estava preocupado com as suas necessidades. Eles não estavam preocupados com a missão que Deus tinha para eles, que era de alcançar o gentio, que era de levar. Eles foram um povo escolhido para ser um povo modelo, e eles estavam fechados em si. E ali o livro de Jonas, exatamente como eu falei, mostra um Deus em ação, um Deus em missão, que está atrás do seu povo, da sua criação. Ele está ali para buscar e salvar aquele que está se perdendo, né? Então, Deus termina falando exatamente isso para Jonas, né? Não deveria eu ter misericórdia desse povo? Era mais ou menos essa ideia, né? Então, eu acho que essa é a mensagem para nós hoje, né? De que existe, eu fui alcançado por Deus, mas eu não posso ficar simplesmente com a ideia de que eu fui alcançado. Eu preciso levar outras pessoas a conhecerem esse Deus e serem alcançados por ele também, porque ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor. Muito bom, maravilhoso. Eu acho engraçado quando você comentou dessa questão de que ele fica irado, e tem essa questão do exclusivismo, né? Mas é interessante que quando Isaías profetiza sobre Ciro, né? Aí os caras gostam, né? Aí que o Ciro não é do povo de Deus, mas vai ser servo de Deus e vai liberar o povo para voltar para a terra prometida. Então aí, quer dizer, quando o venha a nós, né? Venha a nós tá bom. O vosso reino que está mais complicado, né? Aliás, o venha a nós, o vosso reino tá bom, mas seja feita a tua vontade é o mais complicado. Mas, pastor, esse livro, eu acho que, igual eu falei, é uma mensagem tremenda, são 4 capítulos, mas que de fato traz tantas coisas para a gente, né? Tantas coisas de fato. Você aprende em cada capítulo e em cada situação, né? Você aprende coisas importantes. E eu gostaria de te pedir, porque fica essa pergunta, de fato, no final, Deus faz a pergunta, parece que ele joga para a gente, né? Deixou no livro lá para a gente responder essa pergunta, né? E eu queria abrir a tela agora para você dar uma palavra final de oração
né? E talvez em cima dessa mensagem mesmo e tudo mais, mas você fizesse uma oração por essas pessoas que estão nos assistindo e que às vezes estão até diante de um quadro como esse, olhando a missão de Deus para a sua vida, ou está no quadro dos ninivitas, né? Recebendo uma palavra para a sua vida, né? De salvação, enfim, que você trouxesse algo que está no teu coração aí. Eu vou abrir a tela aqui e você derrama desse azeite, dessa palavra maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Amém. Então vou abrir aqui, pastor. Amém. Então, como eu havia dito, o versículo que eu acho o versículo central do livro de Jonas está lá no capítulo 2, no versículo, a parte B do versículo 9, fala: a salvação pertence ao Senhor. E é isso que eu preciso entender, que a salvação pertence a Deus. Não sou eu que salvo, não é você que salva, mas quem salva é Deus. Mas eu preciso entender que eu sou o canal de Deus para alcançar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que as pessoas estão reclusas, um tempo que as pessoas estão ansiosas, elas estão abatidas, e é o tempo certo para que a gente possa falar do amor de Deus. É o tempo que as pessoas estão mais quebrantadas, estão buscando algo que lhes dê fé, que lhes dê esperança, né? Assim como Jonas, ele recebeu uma missão de Deus, que era pregar um povo que havia um histórico, era um povo mau, era um povo que cometia muitas maldades, mas era um povo que estava no projeto de Deus. Deus tinha um projeto para aqueles homens, para aquela nação. E Deus tem um projeto para as pessoas nos dias de hoje, para o seu vizinho, para o seu parente. E você é o profeta chamado nessa noite, nesses dias, para pregar às pessoas. Então, não fuja da presença de Deus. O tempo em que Jonas fugiu do chamado de Deus, ele só teve derrota. A vida dele só teve uma rota descendente. Até terminar no fundo do poço de Jonas, foi o fundo do mar. Mas no momento em que ele se arrependeu e ele aceitou o chamado de Deus, Deus trouxe o escape, que foi aquele grande peixe, e ele pôde fazer a vontade de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, se você desejar fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus, Deus vai enviar tudo aquilo que é necessário para que você possa cumprir a sua missão, porque a salvação pertence a Ele, e Ele faz e salva quem Ele quiser. Às vezes a gente olha para o nosso vizinho e pensa: não, aquele ali, ele fala mal do outro, ele comete erros, mas eu quero dizer para você que um dia nós também estávamos nessa posição aos olhos de outros, mas alguém falou do amor de Deus para nós, e por isso hoje nós estamos aqui. Que você possa hoje se voltar para Deus e deixar que Ele te leve aonde Ele deseja que a palavra dele seja pregada. Certamente você vai ver o milagre de Deus. Jonas, ele provocou o maior avivamento que se tem história, né? Uma nação inteira se converteu diante da palavra de Jonas. Você pode ser o Jonas de hoje, e você vai levar uma palavra que vai levar um prédio, um edifício se converter, famílias se converter, uma rua se converter, um bairro se converter, uma cidade se converter, quem sabe uma nação. Deus é poderoso para fazer como Ele quiser na minha vida e na sua vida, desde que eu deixe Ele fazer. Seja você também uma ferramenta que vai levar avivamento às nações. Esse foi o maior avivamento da história. Você pode ser o responsável pelo próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe, orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esse vídeo possa alcançar o coração daquele que está abatido, daquele que está, ó Deus, sem força, daquele que está, ó Deus, enfermo, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer vida, Senhor, que o Senhor possa levantar aquele que está abatido para que ele seja testemunha para as nações, testemunha para a sua vizinhança, para a sua família, levantar aquele que está perdido, longe, resgatar, ó Deus, e trazer a eles a missão, ó Deus, de multiplicar o teu reino. Nós somos teus filhos, Senhor, e nós queremos fazer a tua vontade, que a tua vontade possa prevalecer na minha vida e na vida de cada um que está nos ouvindo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Que benção, que benção, que benção. Bom, eu vou encerrar agradecendo a tua participação. Para quem não sabe, pastor Luiz Cláudio é pastor aqui na Sarança Terra de Boston, grande benção, juntamente com a pastora Eliane. Mas não somente isso, ele é o semeador de parábolas, não é isso? Amém. Então você tem seu Instagram, como é que é, pastor? Semeador de parábolas no Instagram, e no YouTube eu tenho um canal, é Luiz Rodas. Aí você vai ver lá, tem o semeador de parábolas, tem as parábolas lá, você pode participar, gente, se inscrever. Coisas maravilhosas que você tem que ouvir, assistir, porque é muito bom mesmo, tá bom? Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe muito, obrigado pela sua participação na Rota 66, eu tenho certeza que vai ser grande bênção nas vidas. Amém, eu que agradeço. Um abraço. Amém. Fica na paz. Tchau, tchau. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde